O quão acolhedora é a sua aula, o quão inclusiva é a sua escola e o quão seguro é todo o ambiente em que você trabalha. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Murilo, da U College, e eu quero falar sobre a formação de professores que estão dedicados ao bem-estar de crianças e jovens. Vem com a gente! Sejam bem-vindos aqui ao estande do UNR. Como o Kito já apresentou, meu nome é Murilo, falo em nome da U College. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o preparo de profissionais da educação dedicados ao bem-estar. Esse é o nosso tema de hoje. É o quanto os nossos professores estão de verdade capacitados e preparados para atuar aí, preocupados com o bem-estar das crianças que a gente lida todos os dias. A primeira pergunta é: quem é o professor? Né? A gente conhece o professor como aquele transmissor de conhecimento, como alguém que está ali para repassar conhecimentos de uma matéria específica. De fato, essa é uma função importante, mas hoje o professor ele é muito mais do que isso. Hoje o professor ele é um sinal de exemplo, ele é o sinal de acolhimento, ele é aquela pessoa que está ali todos os dias conversando com as crianças, com os jovens, muitas vezes para reconhecer e acolher um problema que acontece dentro de casa ou que acontece até mesmo na escola e a criança não tem a tranquilidade de conversar com os pais. Quando a gente trabalha com educação, a gente gosta de imaginar... Quando a gente trabalha com educação, a gente gosta de imaginar que a gente trabalha num ambiente acolhedor, né? A gente imagina que o nosso espaço ele está pronto para isso, para oferecer acolhimento. A gente gosta de imaginar que ele é um espaço inclusivo. E a gente gosta de entender que se ele oferece acolhimento, se ele é um espaço inclusivo, e esses são pontos importantes do trabalho que a gente faz, todas as crianças que estão dentro da escola, elas se sentem num espaço seguro. A grande temática aqui é sobre a salvaguarda infantil. Quando a gente fala em salvaguarda infantil, a gente precisa entender que investir na educação é investir no alicerce do progresso humano. A gente está falando sobre investir em pessoas que trabalham com educação para que isso se mantenha cada vez mais ativo. Investir no professor é investir na criança diretamente. E óbvio, quando a gente faz isso, quando a gente investe no professor para falar em acolhimento, em tranquilidade, num espaço seguro, o nosso objetivo é que a gente tenha a tranquilidade de lidar com as questões do dia a dia sabendo que a gente está fazendo a coisa certa. A gente vai passar por alguns temas aqui, algumas exemplificações bem cotidianas que vão nos dar uma percepção um pouquinho mais sobre isso. Notícias reais aqui, prints tirados recentemente. Um homem é preso após agredir a esposa na frente dos filhos. Governador do estado de São Paulo, Tarcísio, disse que ainda não somos capazes de combater bullying e homofobia dentro das escolas. A gente não vai necessariamente conseguir evitar que essas coisas aconteçam. Eu não vou, por meio de um curso, de uma capacitação do professor, evitar que um pai agrida uma mãe na frente do seu filho. Infelizmente, isso não vai acontecer. Mas o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir capacitar o professor para que ele saiba acolher aquela criança. Qual vai ser o caminho dessa criança? Ele vai, eventualmente, cometer algo contra a própria vida? Ele vai se tornar um adulto também agressor? Acolhido da maneira correta, a gente desvia esse caminho para um cenário positivo. Formação de professores é essencial para a educação inclusiva, diz especialista. Essa matéria da CNN, esta fala é de Carola Videira, palestrante aqui na BET, instrutora de um dos nossos cursos, e ela é, eu diria que a maior referência em responsabilidade social e educação inclusiva no Brasil hoje. Então o que a gente quer conversar é sobre isso, é sobre saber que caminho a gente leva dentro da sala de aula para melhorar a experiência das crianças quando a gente fala em bem-estar. O mundo sempre esteve e sempre estará em transformação. E com o mundo se transforma a educação. O papel do professor vinha de um simples transmissor de conhecimento. Eu tenho lá um professor de geografia, pós-doutorado em geografia, especialista em geopolítica, o maior conhecedor de todos os temas técnicos da área que ele pode apresentar. Se esse professor for posto numa situação com uma criança de uma notícia dessa, ele sabe o que fazer? Ele tem todos os cursos do mundo em pós-doc de geografia e tudo mais. Ele sabe oferecer acolhimento? Ele é humano dentro da sala de aula? Porque lembra que a gente falou no começo. Minha escola é acolhedora, ela é inclusiva, ela é um espaço seguro. O que é segurança para a criança?
É eu ter a liberdade de conversar com alguém que eu tenho como exemplo, como referência, abrir o meu coração e sentir esse acolhimento. Nesse caminho de transformação, a gente precisa estar preparado. Se o professor não se preparar, se a escola não se preparar, não há acolhimento. Não há segurança para essa criança. Então esse é o caminho. É entender a transformação, se preparar para que a gente ofereça acolhimento e segurança. Mais do que tudo, se a criança se sente segura, ela está tranquila para aprender. Esse é o propósito dela na escola, aprender, evoluir em todos os aspectos. Se a criança se sente segura, o professor se sente seguro, porque ele foi capacitado e ele sabe como atuar. Um professor que sabe como atuar fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei para isso. Eu estudei para ensinar matemática ou geografia e eu estudei para acolher uma criança, que é o produto final do meu trabalho. Criança segura, professor seguro, a escola está segura e os pais estão seguros. Afinal, o pai manda para a escola porque acredita nessa preparação. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é lei no Brasil. Capacitação de professores para o bem-estar de crianças, e bem-estar parece uma palavra muito simples, muito genérica, mas quando eu falo em bem-estar eu falo isso, eu falo sobre a segurança, sobre a criança estar bem ali. Eu estou sentado assistindo uma aula e eu estou bem, eu estou confortável, eu estou preocupado com o meu desenvolvimento e não se o amiguinho do lado vai fazer bullying e não se o professor vai fazer alguma brincadeira que eu não vou... Eu não estou preocupado com mais nada. No Brasil não é lei, mas com certeza não quer dizer que não é importante. Por que a gente fala não é lei? Muito disso começa e se baseia em princípios de educação que tem na Inglaterra, em alguns países da Europa e até mais do norte da Ásia. É lei lá fora. Um porteiro, um inspetor de disciplina, um professor, um coordenador, qualquer pessoa maior de 18 anos que trabalhe dentro de uma instituição, eu não vou dizer escola, porque pode ser uma instituição que tem como cliente final uma criança, tem que ser certificado em Child Safeguard. É lei. Se você não tiver a certificação, você não atua dentro de uma instituição com menores de idade. Pode ser que a minha filha chegue na escola e queira trazer um problema que ela está sofrendo entre os amiguinhos, um bullying, um racismo, com o porteiro. Porque ela vê o porteiro todos os dias, ele virou uma referência, é um adulto. Se o porteiro não tiver capacitado em como acolher, aquele elo se perdeu. A vida daquela criança, opa, eu sofri bullying, eu procurei um adulto que eu tinha como porto seguro e nada se resolveu. E agora? Aí desestabilizou mais ainda. Então é uma coisa que é importante, a gente precisa olhar para isso. Vamos trazer alguns cenários. Você, professor, acabou de dar sua aula de educação física. As crianças todas vão pro vestiário e elas vão trocar de roupa. E tem um amiguinho que não quer trocar a camiseta. Estão todos os meninos aqui, mas ele não quer trocar a camiseta. Tá suada, tá suja, tá molhada, tá alguma coisa. Precisava trocar. Ele não troca. Será que ele sofreu bullying? Será que o amiguinho do lado estava batendo, ele tá com hematoma e ele não quer mostrar o hematoma porque ele tá com medo da reação que isso vai causar? Você, professor, parou para prestar atenção que ele não quis trocar de roupa e o porquê ele não quis? Ou você só falou, vai, troca de roupa que eu tenho a próxima aula para dar daqui 5 minutos? É sobre isso. A tua aula foi perfeita, as técnicas de futebol foram maravilhosas. E o bem-estar da criança estava no teu checklist quando ele não quis trocar de roupa no final? Ou, tá bom, fica com a camiseta suja e vai para a próxima aula. Ele foi para a enfermaria porque ele está doente, ele está com febre, ele está se sentindo mal. Esse mal-estar é físico, é psicológico? Será que ele não está fugindo de uma situação porque os outros amiguinhos estão brincando? Qual é o bullying que ele sofre naquela aula, no recreio, naquela matéria? E aí ele acha um escape. Você, professor, percebeu esse comportamento recorrente? Ou não? Você estava só preocupado em oferecer a matéria. É sobre o bem-estar, é sobre a nossa capacitação. Nesses dois casos, quando a gente fala forte de bullying, é isso que a gente vai trazer nesse curso aqui. Quais são os sinais? Toda criança que passa por algum tipo de trauma, e esses são traumas possíveis, ela vai emitir o que a gente chama de sinais comuns de alerta. É um comportamento mais introspectivo, uma mudança de humor em algum momento específico, uma falha no desempenho escolar. Eu percebi isso daqui? Eu percebi essa falha? O Murilo estava indo tão bem, daqui para frente começou a ir tão mal. Ah, deve ser só uma fase. Não, às vezes ele está passando um problema em casa. Às vezes o Zezinho começou a zoar ele, porque ele precisou cortar o cabelo. Não sabemos.
mas eu preciso estar preparado, eu preciso reconhecer o sinal e falar, pode ser que seja. E aí eu vou investigar. Muito importante, quem vai investigar? Eu? Claro que não. Porque eu, professor, sou treinado para reconhecer o sinal e encaminhar de maneira correta. Eu quero trazer para vocês aqui 2 crimes federais que a gente precisa estar atento. Um é o da revitimização. Vamos pegar o caso do Murilo, que passou por uma situação de bullying. Aí eu, professor, poxa, fiz o curso e tudo mais. Eu vou investigar, eu vou cutucar. E eu vou perguntar para o Murilo, como foi? Onde foi? Fala mais. E eu vou afundando nesse tema. Eu não sou treinado para fazer essa investigação. Eu estou fazendo o Murilo viver de novo aquele trauma. Eu estou revitimizando. Então, muita atenção. Mais do que saber o que fazer, às vezes a gente precisa saber o que não fazer. O segundo crime é sobre a Lei Henry do Borel, que vem de maio de 2022. A Lei Henry do Borel, para explicar de maneira muito rápida, ela é a Lei da Maria da Penha voltada para crianças e jovens. Hoje, 65, quase 70% dos casos de violência contra a criança acontecem dentro de casa. É absurdo pensar que no lugar mais seguro que uma criança poderia ter, é onde muitas vezes ela mais sofre. Tudo bem, acontece dentro de casa. Onde mais essa criança vive todos os dias? Na escola. Com quem que às vezes ela passa mais tempo do que ela passa pai e mãe? Porque o pai e mãe, a criança volta para a escola meio-dia, supondo que ela estude só de manhã. O pai só volta para casa às 6 da tarde. Então, eventualmente, o professor passou mais tempo com a criança do que o próprio pai. É nossa responsabilidade saber o que está passando. Eu vejo todos os dias o Murilo. Eu sei o comportamento, eu sei o olhar, eu sei a energia, eu sei o humor, eu sei o que ele come. Mudou? Um dia, tudo bem. Eu posso não querer comer arroz e feijão, hoje eu vou comer coxinha. Mas todos os dias, por que mudou? É a preocupação de pai e mãe que a gente deveria ter. Porque o nosso objetivo como professor é pensar no desenvolvimento dessa criança lá na frente. Eu não ensino para ele passar de ano. Eu ensino para ele ser um adulto incrível, para ele realmente transformar o mundo. Então, se eu estou preocupado em que ele transforme o mundo e essa transformação é positiva, ele tem que ser um adulto saudável emocionalmente, fisicamente, para que ele seja a melhor referência possível. Para ele ser a melhor referência possível, eu tenho que ser essa referência. O último caso que a gente traz aqui é um exemplo de ventilador e mudança de humor, e aqui eu vou trazer para o curso de Proteção à Infância e Juventude. O curso de Proteção à Infância e Juventude ele vai ter o mesmo propósito do curso de bullying, que é ensinar você, educador, a aprender os sinais de alerta, aqui voltado a uma situação, muita atenção à compreensão da palavra, ao abuso. Obviamente, de todo mundo foi no pior deles, o abuso sexual. Mas eu estou falando de abuso psicológico, uma negligência emocional, uma criança que está chorando, precisa de atenção e ninguém acolhe, né? Um pai que bate numa mãe na frente do filho é um abuso infantil. Você, professor, liga o ventilador porque está calor, essa criança muda de humor. Por quê? É barulho? É vento? Deve ser só toque. E segue a aula. Amanhã eu ligo o ventilador, ele muda de humor. O que acontece quando essa criança chega em casa e o ventilador está ligado? Ninguém sabe. Será que ele apanha quando o ventilador está ligado? Será que ele apanhou uma vez e o trauma se instaurou? Poxa, eu liguei o ventilador. Murilo, vem cá. Vamos ali conversar com a psicopedagoga, com a psicóloga, com o conselho tutelar. Quais são os caminhos? E aí eu vou mais longe. A minha instituição se mostrou acolhedora, inclusiva e segura. Tem protocolos para isso? Ela está preparada para oferecer isso para o meu aluno? Quer saber mais, entender quais são os sinais e tudo mais? Vamos capacitar a nossa equipe, vamos capacitar a instituição. É falar sobre combate ao bullying e proteção à infância. Minha escola faz viagens educativas e eu vou aproveitar aqui e agradecer muito ao UNR. O UNR tem 100% de seus colaboradores hoje capacitados pela U-College. A hora que a gente sai do universo escolar, o professor vai passar 4 dias com essa criança no UNR. Perfeito. Ou num outro lugar, ou ele foi num parque de diversões. O que tem lá nesse lugar? Tem outras crianças de outros lugares. Tem outros professores. Ela acabou de ser exposta a um universo muito maior do que é a escola. Imagina uma criança que está na 5ª série, sofreu de bullying o ensino fundamental inteiro e vai para essa viagem aí, para uma renovação de ciclo, porque ele vai passar para o Fundo 2. É o maior medo da vida deles.
Porque qual é a minha relação com as outras crianças? Todas me zoam. Porque eu sou gordinho, porque eu sou alto demais, porque eu sou magro demais, porque eu sou baixo demais. E a hora que eu sou exposto nesse microcosmo de 100 amiguinhos é uma coisa. A hora que eu vou para esse microcosmo de 1000 amiguinhos viajando, ele vai voltar dessa viagem? É a primeira pergunta. Ninguém sabe o que vai acontecer. Escola e transgeneridade. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando sua escola tiver a primeira criança trans. Ah, não, isso não vai acontecer. Vai acontecer. A pergunta é, o que você, professora, vai fazer sobre isso? O que a sua escola vai fazer sobre isso? Que banheiro ela vai usar? Que pronome eu vou usar? Onde ela senta na sala? Como ela se comporta na aula de educação física? Eu já parei para pensar em qual é a inclusão que eu preciso oferecer para essa criança? Porque tem que ser idêntica a experiência para todo mundo. Idêntica. Ah, eu tenho um menino trans ali na aula de educação física. Show de bola. A experiência dele é exatamente a mesma de qualquer outra criança. Se não for, não é uma escola inclusiva. E para falar de inclusão, vou trazer para um exemplo mais fácil da gente imaginar. Pode ser qualquer deficiência de nascimento, mas eu vou trazer um caso de uma adquirida. Imagina um aluno seu, primeiro ano do ensino médio, e a gente foi para as férias de julho. O Murilo. Eu ando, eu caminho, eu jogo bola, eu faço tudo. Fui para as férias de julho, quebrei o joelho. Voltei de muleta. E vou passar 3 meses de muleta. A minha educação na escola de vocês vai ser a mesma? Eu vou perder alguma coisa em questão de experiência? Óbvio, eu não posso jogar bola efetivamente com o joelho quebrado. Mas a minha experiência educacional será a mesma? Se não for, não é inclusivo. Vamos piorar o cenário? Eu voltei das férias, só que eu estou paraplégico. Eu estou tetraplégico. Eu não mexo mãos e braços. Eu posso continuar estudando na sua escola? Ou nesse momento a escola já não tem mais condição de me incluir nos alunos? Mas eu estudava até maio, junho. Voltei em agosto, não posso mais, por quê? Ah não, a gente vai pôr uma rampa na porta. Legal. Rampa não é inclusão. Rampa é uma ação de mobilidade, não, de acessibilidade. Não é inclusão. E aqui eu falei de deficiências físicas. Se eu tive um acidente nas férias, agora eu estou com alguma questão cognitiva, de fala, de escuta, visual. A minha escola é inclusiva? Foi a primeira pergunta lá do começo. A sua aula é inclusiva? Quer entender um pouquinho mais? Como que a gente faz para incluir? Onde que eu vou? Quais são os caminhos para isso? Esses 2 cursos são fabulosos. As instrutoras aqui, na parte de gênero e sexualidade, Maia Foigel trabalha há mais de 20 anos com transgeneridade no SUS. Ela é uma psicopedagoga focada em transgeneridade infanto-juvenil. Mais de 20 anos no SUS. Eu, particularmente, não sabia que o SUS tinha um programa de transexualidade há mais de 2 décadas. A Maia, que faz esse curso aqui, assina essa certificação, é a líder desse programa. E aqui, Educação Inclusiva Utopia e Realidade é um programa dado pela Carola Videira, parte do Pacto Global da ONU, foi referência em responsabilidade social no Brasil pela Folha de São Paulo em 2022. E ela é hoje fundadora da turma do Giló, que é a maior escola do Brasil focada em... Pessoas rindo aqui, imagino que houve um reconhecimento. Então, a história da Carola é incrível. Ela veio dessa jornada por conta do João, o Giló, um filho dela. Então, ela traz um curso absolutamente emotivo e baseado em todas as evidências que ela, como mãe, poderia ter. E para finalizar, quem vai cuidar dessas crianças? Porque vamos lembrar que a gente está preocupado com a criança. Ser professor é se preocupar com a criança. Eu tenho motivos para ir dar aula, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso pagar, é a minha função, mas qual é a minha devoção? Qual é o sentido de eu ser professor? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero que essas crianças evoluam, porque eu quero construir. Perfeito. Quem cuida de você, professora? Porque não adianta você trabalhar num ambiente que tem assédio, não adianta você vir desestabilizada de casa, não adianta você ter outras preocupações, porque você não vai conseguir oferecer para o aluno esse teu bem-estar. Então, para a gente começar, a gente vai falar de assédio no ambiente de trabalho. Eu não consigo ainda resolver os problemas que você traz de casa, mas aqui tem que ser um espaço seguro. A tua escola é segura? Essa é a primeira pergunta.
Não pode ter assédio do gestor, não pode ter assédio do outro professor, não pode ter assédio de ninguém. Tem que ser um espaço onde eu estou bem comigo mesma e eu entrego os meios para o fim. A hora que eu estou bem, eu cuido de quem eu quero cuidar, eu cuido da minha criança. Isso é desenvolvimento integral. Esse é o meu papo aqui hoje. É trazer para vocês um pouquinho dessa percepção. E aí a gente encerra com uma pergunta. Você está capacitada para isso? Acolhimento, segurança, inclusão. Há 10 minutos atrás eu podia jurar que minha aula era, inclusive minha escola era segura. Obrigado.